É claro que existem coisas que podem serem explicadas com um grau maior de profundidade, mas acredito que existem áreas do conhecimento que são necessárias que sejam expostas, apresentadas, explicadas de maneira mais simples e sucinta, permitindo assim que aquele conhecimento a pessoa consiga acompanhar a linha de raciocínio e fazer com que aquele conhecimento que está sendo apresentado possa gerar um conhecimento prático para a pessoa, o que inclui inclusive aquilo que eu vou mostrar para você agora. Observe só essa tabela que eu vou colocar aqui. O que você consegue observar nessa tabela é uma sequência de citocinas pró-inflamatórias e citocinas anti-inflamatórias. As citocinas, elas são proteínas solúveis produzidas por células do sistema imune, neutrófilos, macrófagos, que são células que formam o sistema imunológico, responsável pelo sistema imunológico. E o que esse quadro tem a ver com o diabetes? O diabético é considerado, por conta de uma resposta inflamatória, um paciente inflamado constante. Todo diabético é considerado uma pessoa que apresenta um quadro inflamatório constante devido a esses marcadores inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias que são aumentadas no organismo da pessoa, que caracterizam a inflamação. E qual é o grande problema dessa característica do diabético de forma geral? Esta inflamação constante é o que caracteriza o desenvolvimento das complicações crônicas do diabetes. Veja bem, se um diabético tem essa inflamação constante, essa inflamação caracterizada por esses marcadores inflamatórios, essas citocinas pró-inflamatórias, são as principais responsáveis por lesar os vasos sanguíneos do diabético. Então, se nós formos observar, perceba que todas as complicações crônicas do diabetes estão diretamente relacionadas com a lesão de vasos sanguíneos. Basta pensar numa retinopatia. O que é a retinopatia? É a lesão dos vasos dos olhos. Uma nefropatia é lesão dos vasos do rim. Cardiopatia diabética, lesão dos vasos do coração. E a neuropatia diabética, embora seja a lesão dos nervos, das funções nervosas, ela também ocorre devido a um maior comprometimento da circulação decorrente de uma hiperglicemia. Veja bem que todas as complicações, então, do diabetes está diretamente relacionado com a lesão dos vasos, microvasos, que são aqueles vasos pequenos, como os maiores vasos. Então, de forma geral, para ficar claro, toda complicação do diabetes ela está diretamente relacionada com a lesão dos vasos. E quem causa essas lesões do vaso? Claro que quando eu também sou diabético há 27 anos, estou com 43 anos de idade, desde os 16 anos eu tenho diabetes. Quando eu vou nas consultas e quando eu iniciei o meu tratamento com endócrino, ele sempre avisou, é importante controlar o diabetes para evitar as hiperglicemias, porque as hiperglicemias que vão causar lesões nos vasos e com o tempo, aí exposições constantes a situações de hiperglicemia vai começar a lesar diferentes pontos do teu corpo e vai começar a dar problema, inclusive situações mais sérias, por exemplo, de amputação, para uma circulação de ponta de dedo, começa a surgir ferimentos, então não cicatriza, está diretamente relacionado com o quê? Com a hiperglicemia. Mas o que a hiperglicemia causa? É uma resposta inflamatória. Então, o que causa, de fato, todas as complicações do diabetes é a inflamação. Então, perceba que a grande sacada do tratamento do diabetes é reverter a inflamação. E como que podemos fazer isso? É exatamente isso que eu vou mostrar para você. Que é resultado de uma dissertação de mestrado. Quando um diabético faz exercício físico, e aí que está a grande sacada, mas não é qualquer exercício, não é de qualquer forma. Existe uma maneira adequada para que o exercício cause um efeito anti-inflamatório. Sim, o exercício físico, se for ponderado e bem orientado, ele pode causar um efeito anti-inflamatório. E a grande sacada do treinamento para o diabético, e seja tipo 1, tipo 2, é saber ponderar esse treinamento de maneira que ele cause um efeito anti-inflamatório. Porque como eu mostrei no quadro a seguir e mostro novamente aqui, ó, você consegue perceber ali que durante o exercício físico, na contração muscular, existe algumas citocinas que elas fazem um trabalho inibitório. Ou seja, a hiperglicemia causa um aumento de citocinas pró-inflamatórias no diabético, que pode levar ao desenvolvimento das complicações crônicas do diabetes. No entanto, o exercício físico, ele causa um efeito anti-inflamatório, porque o que caracteriza esse efeito anti-inflamatório do exercício físico são o aumento de citocinas anti-inflamatórias. E as citocinas anti-inflamatórias, elas inibem as citocinas pró-inflamatórias. Por isso que o exercício físico no diabetes pode afastar as complicações do diabetes, porque consegue reverter o estado inflamatório no diabético. Então, observe bem, se uma sessão de treinamento causa um efeito anti-inflamatório, será que é suficiente para eu que sou diabético há mais de 27 anos e sou insulino dependente e estou o tempo todo sendo exposto a uma situação de hiperglicemia? Seria interessante para mim fazer só 2 vezes na semana treinamento? Não seria extremamente importante que eu treine todos os dias, sem folga, inclusive um sábado e domingo, para que o exercício físico, o efeito do exercício físico que vai acontecer naqueles 40, 50 minutos de treinamento, que é um efeito anti-inflamatório, ele se estenda por 24 horas e um dia seguido do outro, e assim constantemente, evitando as complicações a longo prazo? Até porque o resultado da dissertação de mestrado, e como eu já mencionei, que eu fiz já faz mais de 10 anos, e resultou inclusive numa publicação numa revista internacional de imunologia clínica,
é uma revista europeia. Então, os resultados são extremamente importantes para o nosso conhecimento quanto diabético. Quando o indivíduo tem diabetes e faz exercício físico, causa um efeito anti-inflamatório. E o que acontece é que mesmo se o indivíduo ele está em hiperglicemia e faz exercício físico, desde que esse exercício físico seja o exercício físico da maneira que eu mostrei nesse artigo, ele vai causar um efeito anti-inflamatório mesmo com hiperglicemia. O inverso vai fazer o quê? Vai aquilo que a gente já sabe. Quando eu tô com hiperglicemia e vou treinar, eu acabo agravando ainda mais a hiperglicemia. E o problema não é só a hiperglicemia, mas é aquilo que acontece em decorrência da hiperglicemia. E como eu já mencionei, o que ocorre quando eu estou com hiperglicemia é que eu tenho no meu organismo uma resposta para ser gerada uma inflamação. Por isso que o diabético, de forma geral, é um inflamado constante. E essa inflamação que vai causar as complicações a longo prazo. Então, a grande importância e a grande sacada do treinamento para o diabético é saber ponderar o treino de maneira que ele cause um efeito anti-inflamatório.